Amém, queridos. Que tempo precioso nós tivemos aqui de louvor e adoração. Como foi tão bom sentir a presença de Deus de uma maneira tão tremenda. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem lhe alcançado aí dentro do seu lar. Eu gostaria agora de estar compartilhando uma palavra com os irmãos. E o tema dessa palavra em que eu vou estar compartilhando chama-se Confiando no Senhor. Essa palavra que eu vou estar falando, que nós vamos estar lendo esse texto, é uma palavra já muito conhecida, né? Esse texto fala a respeito do povo de Israel quando foi tirado por Deus do Egito. E tudo começa quando Moisés estava ali cuidando do rebanho do seu sogro, e ele foi então, estava levando o rebanho do seu sogro, até que ele avistou então um arbusto, a sarça se queimando, que não se consumia, e nesse momento Deus começou a falar com ele, de que ele precisava ir falar com o faraó para tirar o povo que estava cativo, escravo no Egito. Eu gostaria de estar lendo nesse momento Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 10. Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 10. Diz assim: Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Então nós vemos que nesse texto, né, e essa história é bem comprida, então nós não podemos se atentar a todo o texto, mas aqui nós já vemos de que Deus ordena então Moisés que fosse até Faraó para poder tirar o povo que estava cativo no Egito. E por duas vezes nós vemos somente nesses 3 versículos de que o clamor dos israelitas chegaram até a presença de Deus. Então eles estavam em uma situação difícil como escravos, e então eles estavam clamando, pedindo para que Deus entrasse com providência e eles pudessem sair daquela terra e daquela situação de escravo que eles se encontravam. Eles já estavam presos lá no Egito há 430 anos como escravos, muitos sofrendo, muitos já tinham morrido porque não suportavam a firmeza, a dureza que o faraó impunha do trabalho sobre eles. Então eles estavam sofrendo muito e não estavam mais resistindo, quando então o seu clamor chega até Deus, que pediu então que Moisés fosse lá para libertar esse povo. Quando Moisés chega diante do faraó, e ele vai então falar que Deus pediu que ele fosse até lá, para que falasse com o faraó e libertasse o povo do Egito. Então o faraó teve uma resposta para ele, de zombaria, que ele nem conhecia esse Deus. Então ele fala que não ia libertar o povo do Egito, e depois disso ainda ele agora aumentou o trabalho que eles tinham que fazer, e então agora eles estavam ainda tendo um sofrimento muito maior, o castigo sobre ele foi ainda muito maior, e o povo então já começou a ficar sem entender, se Deus queria tirar eles do Egito, então por que agora, quando Moisés foi falar com o faraó, ele aumentou ainda o castigo sobre eles, ele aumentou ainda o trabalho que eles deveriam fazer? Depois então de várias coisas que foram acontecendo, então Deus agora manda as 10 pragas sobre o Egito, né? De uma em uma, cada vez Moisés ia até lá e falava, o faraó falava que ia liberar o povo de Israel, mas ele não libertava. Então Deus mandava mais uma praga e mandava mais uma praga, né? Então em tudo isso, Deus, depois de muito tempo, com todas essas 10 pragas, então o povo foi liberto. E depois que eles saíram então agora do Egito, eles estavam caminhando em sentido a Canaã, que era a terra prometida, que era a terra que emana leite e mel, né?
mas até eles chegarem em Canaã, eles passaram ali por um longo período, né? Eles saíram do Egito e eles foram então caminhar pelo deserto para poder chegar em Canaã. E essa distância da onde eles estavam até Canaã não era um tempo muito longo, não era uma distância tão longa assim, né? Eles estavam ali próximo de Gósen e eles estavam indo para Canaã. E nós vemos que esse tempo, que era um tempo curto, não aconteceu da maneira em que eles esperavam. Mas assim que eles saíram do Egito, eles já começaram a murmurar a respeito do que Deus estava fazendo. Eles estavam clamando para que Deus tirasse eles do Egito. Deus ouviu o clamor e tinha tirado eles agora da escravidão. Mas assim que eles chegam já próximo ao Mar Morto, e o faraó vem ali com os seus soldados para que pudesse capturar o povo novamente, o povo de Israel já começa a murmurar. E ali então eles já falam que porque Deus teria trazido eles até ali, até a beira do Mar Morto, para que eles fossem mortos, então que ele poderia deixar que eles morressem mesmo no Egito. Mas depois disso, Moisés então toca as águas, o mar se abre, eles passam, e depois por muitas outras vezes eles continuaram murmurando do que Deus estava fazendo. Depois de um tempo eles foram então murmurar porque a água em que eles tinham para beber era água amarga. Então Moisés foi lá, tirou uma árvore, colocou na água, e essa água se tornou de água amarga em água doce. Depois eles estavam reclamando que estavam sem comer, que estavam com fome, e Deus então manda o pão do céu, derrama o maná, e cada manhã eles tinham o maná fresco para que pudessem comer. Mas mesmo assim eles reclamavam que estavam no deserto e que Deus tinha os tirado do deserto para morrer, tinha tirado do Egito para eles morrer no deserto. Depois eles caminhando, mais uma vez reclamando de sede, e agora falando que Deus tinha permitido que eles fossem até o deserto para morrer de sede. Mas Moisés toca com o seu cajado na rocha, e a rocha brota a água fresca para que eles pudessem tomar. Muitas outras coisas foram acontecendo, e sempre o povo murmurando, porque Deus tinha os tirado do Egito, tinha os tirado da escravidão, para que eles morressem no deserto de alguma forma. Nós vemos que Deus fala que em 10 ocasiões eles murmuravam contra Deus, e que Deus tinha trazido eles até o deserto para os matar. Então eles começaram a combinar que eles deveriam ter um novo líder, e esse líder fosse levar eles novamente para o Egito. Então eles falavam, eles se expressavam como se eles estivessem no deserto, abandonado e sem ninguém os cuidar, Mas nós vemos que sempre, a todo tempo, Deus nunca os abandonou. Deus os tirou do Egito e sempre estava suprindo as suas necessidades, estava cuidando deles. Eu gostaria também de ler em Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Deuteronômio 2, 7. Diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Então esse tempo, que era um tempo curto, em que eles iam estar caminhando do Egito até a terra prometida, agora se torna um tempo muito longo, Esse tempo agora se tornou em 40 anos, e eles ficaram vagando pelo deserto, caminhando, tentando chegar ali a Canaã, mas eles não conseguiam, por essa murmuração que eles sempre tinham contra Deus, porque eles sempre estavam se referindo a Deus como se Deus levasse eles até ali para morrer. Mas nós já vimos nesse texto de que Deus em todo o tempo cuidou deles, nesses 40 anos em que eles estavam caminhando pelo deserto, e nada faltou a eles, e sempre Deus esteve os acompanhando em todo o tempo. Todos os dias eles viam a manifestação de Deus sobre a vida deles.
todos os dias pela manhã o maná estava lá posto para que eles pudessem se alimentar. Todos os dias Deus tinha alguma coisa, mas eles se referiam a Deus como se Deus não tivesse poder para os manter no deserto, não tivesse poder para poder cuidar da vida deles enquanto eles estavam caminhando ali. E nós vemos que por essas reclamações, por essas murmurações que eles estavam tendo contra Deus, então Deus agora se ira. Eu gostaria de ler também com vocês em Números capítulo 14, versículo 11. Números 14, 11. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Agora em Números 14, 34. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Então nós vemos que agora Deus, ele se ira com o que esse povo estava fazendo com ele. Eles não acreditavam em Deus, e o próprio Deus aqui diz que eles se recusavam a que eles pudessem crer no Senhor, porque as atitudes que eles tinham eram de atitudes de quem não cria no Senhor. Então esse tempo de que era apenas 40, um pouco mais de 40 dias, esse texto fala 40 dias, que era de quando eles estavam no deserto de Parã, e foi enviado então os 12 espias para que pudessem ver como era a terra de Canaã, onde eles estavam caminhando, aonde eles estavam indo. E nós vemos que essa caminhada não era tão longe, porque Deus os mandou por um caminho mais longo, para que eles não encontrassem os filisteus. Mas aqui onde eles estavam, no deserto de Parã, era a metade do caminho. E os espias foram e voltaram em 40 dias. Mas mesmo assim, eles ainda ficaram 40 anos caminhando para ir até onde o Senhor desejava. Mas depois que Deus diz isso, que eles seriam castigados então, porque eles não acreditavam em Deus. Então Deus agora fala a Moisés também, de que nenhum dos israelitas que tinham acima de 20 anos e tinham murmurado contra Deus, nenhum deles entraria na terra prometida. Então todos os que estavam ali, eles iriam morrer, mas não entrariam na terra prometida. E foi se passando o tempo para que eles pudessem chegar até lá e pudessem estar desfrutando da terra prometida. Depois dos 12 espias voltaram os 10 que falaram contra a terra, e Josué e Calebe que falaram que lá sim era a terra que mana leite e mel, e a terra que Deus tinha prometido a eles. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, com essa história de desde quando Deus tira o povo de Israel do Egito até esse dia em que eles entram na terra prometida? Nós vemos que eles estavam lá no Egito e clamando para que Deus entrasse com uma providência em tudo que eles, entrasse com providência para tirar eles do deserto, para tirar eles do Egito, da escravidão. Então Deus ouviu esse clamor e tirou eles de lá. Mas logo que eles saíram, eles começaram a murmurar contra Deus e desejando voltar. Deus tinha que fazer com que eles saíssem do Egito, até mesmo porque Deus em Gênesis já tinha prometido de que a terra de Canaã seria deles, que eles iriam passar por a escravidão, por um tempo difícil, mas que eles iam para a terra de Canaã. Então Deus teria que fazer isso. E nós vemos também de que a forma em que Deus encontrou de tirar eles de lá foi enviando as pragas ao Egito para que eles fossem libertos. Várias vezes, como já falei, Moisés ia até Faraó falava que ia libertar o povo, então ele mandava uma praga para que, como o Faraó não cumpria com o acordo, para que o povo pudesse ser solto. E esse clamor desse povo chegou até a presença de Deus. Agora nós temos visto também nos nossos dias que já há muito tempo pessoas têm falado, têm pregado, têm ensinado, grandes pregadores
do mundo e do Brasil têm falado a respeito de um novo tempo, de um avivamento que virá sobre a nossa geração. E assim também nós temos orado, assim nós temos cantado tantos louvores nos nossos dias hoje, que pede que Deus faça novamente o que já fez, que Deus venha de novo renovar os cristãos, que venha também estar gerando esse avivamento na terra. E tudo isso também tem se formado como um clamor diante de Deus. A cada vez que nós viemos como povo de Deus clamar para que Deus faça alguma coisa, então Deus também recebe esse clamor. Mas o povo do Egito clamou, mas não aceitou a providência de Deus. Eles queriam que Deus fizesse isso, mas não aceitaram a maneira em que Deus foi fazer. E logo eles começaram a murmurar do que Deus estava fazendo. Quando nós clamamos ou pedimos alguma coisa, é porque nós cremos que Deus entrará com providência. Então nós clamamos a Deus, nós estamos clamando para que Deus entre com providência em nossa nação, para que Deus entre com providência na terra, para que Ele faça algo sobrenatural. Mas nós vemos que Deus está começando a fazer isso nos nossos dias e no nosso tempo. Para Deus fazer aquilo no Egito, Ele usou as pragas para tirar o povo do Egito. E hoje nós vemos que os nossos dias não têm se tornado muito diferente do que esse tempo também. Hoje a nossa terra, hoje todo o planeta Terra tem sido assolado por uma praga, tem sido assolado também por um vírus que tem talvez tirado o sossego, a paz de muita gente, em que não tem conseguido entender o que Deus está fazendo. Hoje nós temos certa semelhança com aquele tempo, né? Ainda bem que não ainda bem, mas é uma praga só, não é 10, mas já é algo muito grave que tem assolado a nossa terra. Então nós achamos que vamos estar clamando por Deus para que Deus faça algo, mas nós queremos que Deus faça a nossa maneira. Nós queremos que Deus possa agir segundo o que nós queremos. Então nós cremos que Deus vai entrar com providência a respeito do nosso clamor. Deus está ouvindo a cada uma das nossas orações. Deus está ouvindo o que nós estamos pedindo, o que nós estamos clamando, mas nós queremos que Deus faça isso de uma maneira linda, porque nós achamos que é uma promessa de Deus, então Deus tem que fazer de uma maneira muito bonita, e talvez essa era a mesma expectativa que o povo de Israel tinha, de que Deus ia tirar eles do Egito, mas de uma maneira triunfante, de uma maneira muito bonita. E quando eles viram que eles teriam que enfrentar um deserto pela frente, eles decidiram que queriam voltar atrás. E hoje eu não tenho dúvida de que tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias não é apenas, nós não estamos largados nessa terra em meio a uma pandemia e não tem ninguém que possa nos cuidar, mas eu tenho certeza de que Deus tem algo muito grande a fazer nesse tempo em que nós estamos vivendo. Deus tem as suas formas de atender também ao nosso clamor. Deus tem a sua forma de atender ao clamor dos seus filhos, para que nós possamos estar também vivendo esse avivamento que muitas pessoas têm falado, que muitas pessoas têm profetizado. Então nós estamos crendo de que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que Deus escolheu para fazer algo diferente, para fazer algo novo na nossa terra. E nós estamos com grande expectativa no que vai acontecer depois disso. Nós vemos que no tempo do Egito, as pragas que aconteciam não alcançavam o povo de Israel. Então será que hoje o que nós estamos vivendo também não alcança os cristãos? Sim, pode alcançar os cristãos, porque Deus, o propósito de Deus é muito maior do que a nós mesmos. Mas nós podemos pensar, puxa, mas que Deus é esse que traz alguma coisa, traz para mover um avivamento? Ele pode agir de uma forma, mas vai trazer a morte de algumas pessoas. Deus vai trazer a morte talvez de alguns dos seus filhos. Sim, porque o propósito de Deus
alcança, porque o propósito de Deus precisa ser realizado. E afinal nós nem se importamos tanto assim com isso, porque desde esse tempo mesmo no Egito, nós vemos que os filhos de Deus têm sofrido, têm morrido por causa do nome de Deus. Quantos dos cristãos têm morrido ao fio da espada? Quantos cristãos têm sido fuzilados, têm sido enforcados, têm sido queimados para que pudessem negar o nome de Jesus, e nenhum deles tem negado. Mas nós não se importamos com isso, porque isso acontece em um lugar muito distante, do outro lado do planeta, e graças a Deus o nosso país é tão tranquilo. Então nós não vemos assim a morte desses filhos de Deus que estão acontecendo nesses outros países de uma maneira assim tão assustadora, quanto talvez nós achamos de que Deus pode permitir que algum dos seus filhos morra para cumprir um propósito. Isso pode parecer algo assustador, mas se Deus não poupou nem a vida do seu próprio filho para alcançar um propósito, nem a vida do próprio Jesus Deus não poupou para que nós fôssemos alcançados, será que a nossa vida é mais importante do que a vida do próprio Filho de Deus? Nós oramos para que isso não aconteça, mas que Deus faça a sua vontade e que nós possamos sim ser tocados por esse tempo em que Deus está preparando, que Deus está buscando para que possa atender esse clamor dos seus filhos. Nós vemos que no meio de tudo isso que tem acontecido, nós nunca vimos uma busca por Deus de maneira tão intensa assim como nós temos visto nos nossos dias. Quantas pessoas têm buscado a Deus, quantas pessoas nós vemos no meio da cidade, no meio dos prédios, cantando louvores a Deus, buscando a Deus. Nem os próprios cristãos buscaram a Deus de uma maneira tão intensa quanto nós temos visto nos nossos dias. Então nós vemos que por muitas vezes é necessário que Deus permita algo ruim para que nós possamos buscar a presença de Deus de uma maneira ainda maior. Você pode ter certeza de que esse tempo que nós estamos vivendo não é um tempo agradável, não é um tempo bom, e mesmo pessoas morrendo, e nós compartilhamos desse luto, dessa tristeza que tudo isso nos traz. Mas esse também será um tempo em que Deus está quebrantando o coração de muitas pessoas que nós nunca conseguimos alcançar com o Evangelho, pessoas que nós nunca conseguimos falar do amor de Jesus, agora conseguem perceber de que não há outra forma a não ser Jesus. Pessoas que estão sendo quebrantadas, pessoas que estão tendo o coração amolecido pelo Espírito Santo, para que nós possamos chegar com a verdadeira palavra de Deus e que elas possam ser alcançadas. Nesse tempo Deus está mostrando que não existe nenhum outro caminho, que não existe nenhuma outra resposta. Não há resposta no dinheiro, não há resposta na ciência, não há resposta nos governantes, não há solução para esse problema em lugar nenhum, a não ser a presença de Deus, porque toda a resposta só vem da boca de Deus. E quando Deus falar, chega, então tudo isso vai se encerrar. Não importa se é simplesmente deixando de existir, não importa se é através da criação de uma vacina, a criação de um remédio, mas você pode ter certeza que essa resposta não depende dos cientistas, mas depende de Deus, de quando Ele falar que esse tempo chegou ao fim. Os israelitas queriam uma provisão de Deus, mas quando aconteceu, eles desejaram voltar. Então Deus está preparando tudo para que nesse momento nós possamos estar provando esse avivamento que nós tanto pedimos. Nesse momento Deus está preparando o campo para que nós possamos ter a grande colheita de almas que nós tanto oramos e esperamos no Senhor. Nós sempre queremos que aconteça de uma maneira muito bonita, que aconteça o mover de Deus e que pessoas vão sendo alcançadas, de que pessoas vão se rendendo, mas Deus tem as suas formas, Deus tem toda a sabedoria para nos conduzir durante esse tempo. E nós cremos que esse tempo está chegando, que o tempo do nosso clamor está acontecendo.
aonde depois de tudo isso, nós vamos estar vivendo sim, um grande reavivamento das igrejas, um grande reavivamento do povo de Deus, e também uma grande colheita de almas, como nós nunca vimos até hoje. E assim como aquele povo passou por um momento difícil e quis voltar atrás, nós também agora vamos provar se o avivamento que nós tanto pedimos é algo que vem do nosso espírito, é algo genuíno dos nossos corações, ou são apenas palavras que caem das nossas bocas em meio aos louvores, em meio a um tempo em que nós estamos cantando uma música gospel e achamos que dessa forma Deus vai ser tocado. Agora nós vamos ver se mesmo em meio à dificuldade, o nosso coração continua sedento e clamando por este avivamento, continua sedento e pedindo para que Deus possa realizar isso em nossas vidas. Então nós queremos, em nome de Jesus, que Deus continue com isso que Ele está fazendo, não com essa pandemia, mas com esse mover de quebrantamento que nós temos visto por todas as nações, por esse avivamento que nós temos visto mesmo dentro da igreja. Como tem sido tão gostoso mesmo nós podemos contemplar. Nós queríamos muito poder estar aqui reunido com o nosso povo, com tantos irmãos que nós sempre se reunimos aqui todo domingo, mas como tem sido gostoso também ver os irmãos, mesmo que não podendo estar congregando aqui na igreja, nesse lugar físico, mas os irmãos firmes no Senhor, cada um buscando a Deus da sua forma. Nós podemos, através das redes sociais, nós podemos, através de uma ligação, poder ver o quanto as pessoas estão buscando a Deus. E isso demonstra que nós queremos sim buscar a Deus, de que não é esse tempo que vai nos fazer murmurar contra Deus, mas que esse tempo só serve para testemunhar em nosso coração o quanto nós dependemos do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que tem cuidado de cada um de nós. Então nós não esperamos que a nossa resposta venha de outro lugar, a não ser da presença de Deus. Então eu gostaria de estar também falando com você, assim como esse povo estava murmurando e reclamando, que você nunca venha murmurar desses dias em que nós estamos vivendo, porque nós não estamos vivendo lançados nesse mundo ao meio de uma pandemia e estamos desamparados, assim como talvez aquele povo que estava no deserto estava crendo. Mas nós estamos com um Deus Todo-Poderoso que cuida de cada um de nós. Então nunca murmure, nunca reclame, não, mas antes era melhor, antes de tudo isso acontecer. Claro, com certeza nós não queríamos estar passando por isso, mas você pode ter certeza que você será surpreendido depois desse tempo. Aí você pode me dizer, mas você não sabe como está caminhando a minha empresa, você não sabe como está caminhando o meu trabalho, a minha casa, as minhas necessidades. Eu realmente não sei o que está acontecendo dentro da sua casa, da sua empresa, do seu trabalho, mas eu sei uma coisa, eu sei que esse mesmo Deus que um dia te deu essa empresa, é o Deus que está cuidando de você, é esse mesmo Deus que um dia te deu um trabalho, Ele está cuidando de você, que esse mesmo Deus que sempre supriu a sua casa, Ele está cuidando de você, e que esse Deus que cuida de todas essas coisas, Ele está cuidando de você, porque aquele povo, quando estava no deserto murmurando contra Deus, quando eles falavam que não tinha água, uma pedra no deserto jorrava água fresca, quando eles falavam que estavam com fome, o próprio Deus mandava o pão a cada manhã diante deles, e mesmo assim eles reclamavam do que Deus estava fazendo, eles não estavam vendo o mover de Deus sobre as suas vidas. Mas eu quero te dizer que esse Deus está também sobre você, que esse mesmo Deus está com seus olhos sobre a sua vida e jamais vai te abandonar. Nós vemos que esse povo estava caminhando no deserto, e quando o calor do dia vinha sobre eles, também Deus mandava uma nuvem. Essa nuvem cuidava para que eles pudessem ali não ter o sol sobre eles, para que eles pudessem ter a sombra, e aquela nuvem também mostrava, guiava o caminho aonde eles deviam estar passando. Quando chegava a noite, que o deserto fica muito frio, aonde tem animais perigosos, venenosos, ali Deus também mandava uma coluna de fogo que cuidava e guardava deles, que iluminava a noite, aonde eles podiam também estar caminhando durante a noite, porque Deus os guardava durante todo o tempo. Então eu não sei o que você pode estar passando nesse tempo,
mas eu sei que o Deus que permitiu esse tempo está com os seus olhos sobre você. Nós vemos que esse povo poderiam ter caminhado por um tempo muito mais curto do que eles fizeram, mas a atitude deles fizeram com que eles tivessem que caminhar durante 40 anos para chegar na terra prometida, e muitos, ou os que murmuraram, não chegaram até a terra prometida. Então, mais uma vez eu quero te dizer que você não está vagando nesse mundo em meio ao caos, mas que Deus está cuidando, e você terá a melhor oportunidade da sua vida. Assim como aqueles homens que não murmuraram, assim como aqueles homens que entraram na terra prometida, puderam desfrutar de algo como eles nunca tinham vivido até aquele dia, e provavelmente nunca mais viveram, porque eu nunca mais ouvi falar de um cacho de uva em que 2 homens precisavam carregar. Então nós vemos de que esses homens que foram fiéis, esses homens que acreditaram na palavra de Deus, que acreditaram naquilo que Deus tinha orientado a eles, eles puderam desfrutar de tudo isso. Então passe também por esse tempo, passe por esse momento firme com Deus. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo, seja fiel no que Ele está falando, e você poderá ver o que vai acontecer na sua vida quando tudo isso se encerrar. Talvez você pode estar achando que Deus fez mesmo tudo isso, mas foi lá no deserto há muitos anos atrás, e você pode achar de que isso não acontece mais hoje. Mas eu gostaria de te dizer de que esse mesmo Deus que estava lá com esse povo no Egito, também é o mesmo Deus que hoje se encontra em nossas vidas. É o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre, que está cuidando de cada um de nós. As atitudes daqueles homens determinaram quanto tempo eles iam passar. Também não tenha dúvida de que as nossas atitudes vão determinar quanto tempo isso vai durar, até que possa passar toda essa pandemia da terra. Mas não tenha dúvida de que Deus está cuidando de cada um de nós. Não ache de que esse tempo, de que essa história aconteceu há muito tempo atrás. Eu vou então te mostrar uma história, um testemunho mais recente, para que você possa acreditar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí na sua casa nesse momento, e não tenha vergonha se tem alguém aí do seu lado, familiar, ou alguém está te olhando, mas eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, que o próprio Espírito Santo possa estar te mostrando um testemunho que é muito mais recente do que esse em que nós vimos. Aquele povo que estava no deserto, eles não conseguiram acreditar na palavra de Deus, porque eles não viam os milagres que Deus estava fazendo. Todos os dias eles viam Deus movendo os milagres sobre eles. E talvez a nossa dificuldade de podermos também entender o que Deus faz é porque nós também se esquecemos do que Deus já fez em nossas vidas. Porque Deus fazia um milagre na vida daqueles homens, e no outro dia eles já tinham se esquecido. Eu quero que você possa ir com os olhos fechados, possa lembrar também da onde Deus já te tirou, de quantas vezes Deus já manifestou o seu poder na sua vida, desde a família da onde você saiu, talvez sem expectativa nenhuma de que algo pudesse dar certo na sua casa, talvez com nenhuma expectativa de que um dia você pudesse ser uma pessoa bem-sucedida, talvez sem nenhuma expectativa de que você pudesse ter uma família, de que você pudesse ter uma família feliz. Talvez tantas situações já passaram pela sua vida, mas Deus sempre esteve com você. Talvez o seu casamento já passou por um tempo em que pudesse estar perto de ser destruído, e você não via da onde podia jorrar a salvação, não via da onde podia jorrar a água fresca que vinha da presença de Deus. Mas Deus estava lá, e Ele cuidou da sua casa. Talvez por quantos momentos financeiros difíceis você já passou.
que achava que não ia ter saída, que não ia ter escolha, não ia ter o que fazer. Mas de alguma forma Deus estava lá e te tirava daquele lugar. Deus manifestava o milagre na sua vida. Talvez por quantas vezes você já passou por um momento de enfermidade e não tinha resposta para o seu problema, e não tinha solução para o seu problema, mas Deus, de uma forma milagrosa, pôde alcançar a sua vida, e mais uma vez Deus te provou que Ele estava lá. Tantas situações que nós já passamos, e Deus sempre estava cuidando de cada um de nós, mas ao longo da nossa vida parece que nós vamos esquecendo de tudo que Deus tem feito. Parece que vai passando os dias e nós ficamos só pensando na próxima coisa que Deus tem que fazer, mas nós esquecemos das grandes coisas que Deus já tem feito. Talvez quantas vezes pessoas não acreditaram em você, não tinha nenhuma expectativa sobre você, e talvez nem você mesmo tinha alguma expectativa de que algo de bom pudesse alcançar na sua vida, mas Deus tem te surpreendido. E esse mesmo Deus que tantas vezes já te surpreendeu, hoje Ele está com você, e não vai permitir você passar por esse tempo sozinho. Talvez você possa me falar também: eu nunca passei por nenhuma dessas coisas. Uma demonstração maior ainda de que Deus sempre está contigo, de que Deus nunca te desamparou. Mas também pode ser que nesse tempo você esteja passando por uma dessas situações, e você precisa de que Deus mais uma vez manifeste a sua presença. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, e eu queria orar nesse momento com você. Não importa se você já passou por essas coisas, e Deus já entrou com providência com tudo isso. Então ore nesse momento também, para que você possa estar agradecendo, porque Deus sempre esteve com você. Se você nunca passou por nenhuma dessas situações, que você possa estar também agradecendo a Deus, porque Ele está com você. E agora, se você tem alguma situação, nós vamos estar orando nesse momento, para que Deus possa entrar com milagre nessa situação. Se você está com os olhos abertos, eu gostaria que mais uma vez você fechasse seus olhos, coloque a mão no seu coração, porque eu quero orar nesse momento. Senhor Jesus, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, com os seus olhos em cada um dos seus filhos nesse momento, que tem clamado pela sua presença. Pai, em nome de Jesus, não importa qual seja a situação, Pai, assim como um dia aquele povo no deserto tinha fome e o Senhor mandou o pão, assim como aqueles homens no deserto tinham frio e o Senhor mandou uma coluna de fogo, assim como aqueles homens no deserto tinham sede e o Senhor sempre proveu durante todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, alcança agora a vida dos seus filhos nesse momento. Não importa, Senhor, qual seja o milagre, não importa quão impossível seja esse milagre, mas nós cremos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, que o Senhor prometeu que nós teríamos o seu cuidado, que o Senhor jamais nos abandonaria. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que hoje, Senhor, o Senhor está manifestando o milagre na vida dessa pessoa, que ela está recebendo nesse momento o toque do teu doce Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor alcance essas casas, Pai, que o Senhor alcance essas vidas, que o Senhor alcance, Pai, aqueles que nós temos orado, Senhor, como clamor, para que sejam alcançados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tantas coisas que o Senhor já fez, por tantos milagres, por tantas provisões que o Senhor já fez na vida dos seus filhos. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar que nós confiamos plenamente no Senhor, que nós confiamos plenamente no seu poder, e que nenhuma dessas situações vai poder nos fazer murmurar ou vai nos tirar da sua presença. Mas em nome de Jesus, que cada pessoa seja tocada agora pelo teu doce Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria encerrar essa palavra com
essa frase: Deus jamais te desampara. Não importa qual é a situação, mas Deus jamais te desampara. Em nome de Jesus, tenha certeza que Ele cuida da sua vida. Eu gostaria agora de estar abençoando a sua vida, de estar dando a bênção, que você possa estender as mãos aí na sua casa, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão do doce Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana muito abençoada, com a provisão de Deus sobre a sua vida. Que você seja surpreendida pelo Espírito Santo nessa semana, em nome de Jesus. Eu declaro que isso é só o começo. Amém.